fala exatamente da mentalidade, ou de como as pessoas pensavam. E eu quero hoje, com você, eu quero falar pelo menos de tantos feitos de Deus. Eu quero que você se alegre comigo hoje, porque eu quero falar de alguns feitos de Deus na vida do povo hebreu, que é impressionante. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é e continua sendo e sempre será impressionante. Deus é impressionante. Deus é grande. Deus não mudou. Eu faço questão de pregar essa mensagem para que o sentimento da sua alma, do seu coração, seja um sentimento que permaneça. E qual é o sentimento, pastor? Deus não mudou. O Deus que eu leio nas Sagradas Escrituras, o Deus que eu conheci nas Sagradas Escrituras, o Deus dos grandes feitos das Sagradas Escrituras é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus das nossas vidas, é o Deus da igreja. Olha o que diz o texto: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que hoje, que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada, olha o que ele está dizendo: nada acrescentareis à palavra que vos mando, e nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Ou seja, Deus eliminou os idólatras. Porém, vós que permanecestes fiel ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, para que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante. Preste muita atenção. Olha, escute isso aqui. Verso 5. Eu quero repetir o versículo 5. Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos. Quem está dizendo isso é Moisés. Como me mandou o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Verso 6. Guardai-os. Ou seja, aquilo que eu tenho. Olha que coisa interessante. Não acrescente, não diminua, não desobedeça. Só isso. Nem acrescente, nem diminua, nem desobedeça. Obedeça como Deus tem te ensinado, como está escrito. Guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente. Olha, são os povos que estão dizendo: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há? Olha a comparação que ele está dizendo. Ou que questionamento? Olha o que ele está dizendo. Que grande nação há? Ou seja, qual é a nação que vocês conhecem? Qual é o povo que vocês conhecem? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor? Qual é a nação que tenha um Deus que ande tão perto dela como o Senhor nosso Deus tem andado perto de nós? Um Deus que participa da tua vida, um Deus que fala contigo, um Deus que se revela, um Deus que te repreende, um Deus que te exorta, um Deus que te escolhe, um Deus que peleja por você. É isso que Moisés está dizendo. Ou seja, o privilégio, hebreus, que vocês têm, nenhuma outra nação tem. Porque nenhuma outra nação tem um Deus como o vosso Deus. Primeiro, nenhuma outra nação tem leis como vocês têm. Segundo, nenhuma outra nação tem o Deus que vocês têm. Pois
que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho? Veja que coisa interessante Moisés está dizendo. Nenhuma nação na terra, está dizendo para os hebreus, naquele contexto, tem um Deus que vocês têm, um Deus semelhante ao vosso Deus, e nem tem leis tão justas como vocês têm. Tão somente, veja que é uma exortação, tão somente, guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e que se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a teus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida em forma de ídolo, semelhante a homem ou a mulher, semelhante a algum animal que há na terra, semelhante a algum volátil que voa pelos céus, semelhante a algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que lhes sejais povo de herança, como hoje se vê. Veja, irmãos, Deuteronômio é um livro que, na verdade, Moisés, ele sabe, é o seu último livro a ser escrito, e Moisés já tem consciência de que ele não vai entrar na terra. Quem vai entrar? Aquela geração de Moisés, toda, com exceção de Josué e Caleb, toda a geração morreu no deserto. Por conta de que, quando Moisés enviou 12 espias a Cades Barneia, o tempo que eles espiaram a terra foi um período de 40 dias. Eles passaram 40 dias espiando a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, sendo que os 12 espias que foram espiar a terra, infelizmente, quando eles voltam, dos 12, 10 não traz um relatório de fé, não traz um relatório cheio de convicção, cheio de alegria. Traz um relatório pessimista, um relatório incrédulo, um relatório que infama a terra, que traz desespero ao coração do povo. Dá para entender que a mídia já fazia efeito. Dá para entender? A mídia faz efeito. Então o povo se desesperou. E Caleb e Josué, eles rasgam as suas vestes, eles tentam silenciar aqueles espias, eles tentam calar aquele povo, porque era um povo de dura servia, era um povo rebelde, era um povo incrédulo. Irmãos, como é triste o relatório da boca de um incrédulo. O incrédulo é capaz de tornar até aquilo que é bom da parte de Deus em desespero.
Então, o Senhor, por conta disso, disse: essa geração não entrará na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eles irão experimentar o meu desagrado. E eles irão andar em círculo. Eles irão andar no deserto durante 40 anos até eu os consumir. Eu os consumirei no deserto, mas eles não entrarão na terra. Quem vai entrar na terra serão os filhos, porque eles estavam preocupados com os filhos, dizendo que os filhos eram indefesos, que os filhos eram fragilizados. E aí Deus estava dizendo: então vocês que são adultos não entrarão, mas os vossos filhos que vocês pensam que estão tão preocupados, os vossos filhos entrarão na terra. E aí passa-se todos estes anos, Moisés também não entra na terra, por conta que ele fere a rocha, quando na verdade Deus tinha mandado ele falar a rocha. Ele não santifica o Senhor perante o povo, e por conta disso, nem ele, nem Arão entram na terra. Moisés, é muito triste a morte de Moisés, porque ele sobe no Monte Nebo, ele avista toda a terra prometida, porém ele não desce mais do Monte Nebo, porque o próprio Deus decide matar Moisés, e também enterrar Moisés. E quem dá a notícia da morte de Moisés é o próprio Deus a Josué. Mas Moisés escreve este último livro. É como se esse último livro, o objetivo desse livro fosse recapitular tudo aquilo que ele falou nos livros anteriores, porque Moisés escreveu Gênesis, Moisés escreveu Êxodo, Moisés escreveu Levítico e Moisés escreveu Número. Então ele escreve o seu último livro como se fosse a ideia fosse recapitular. E por que ele precisava recapitular? Porque todos os seus ensinamentos, aquilo que Deus tinha ensinado ao povo, tinha sido aquela geração que tinha morrido no deserto. Mas agora é uma nova geração. Uma nova geração que vai entrar na terra prometida, debaixo da liderança de um outro líder chamado Josué. Então, Moisés precisava preparar essa geração. Moisés precisava fazer com que essa geração nova que entraria na terra, que não nasceram no Egito, mas nasceram no deserto, porque na verdade a geração que entraria na terra prometida era a geração que nasceu no deserto, e não aquela geração que saiu do Egito, porque a geração que saiu do Egito, ela morre toda no deserto. E aí Moisés precisava preparar este povo, e Moisés, ele tem um zelo muito grande pela palavra, ele tem uma observação a fazer, ele tem alguns alinhamentos a fazer, algumas orientações a dar, e ele começa a dizer exatamente esse cuidado em cumprir a palavra, em obedecer os estatutos, em honrar a lei do Senhor. E ele diz: veja, vocês não devem, versículo 2, vocês não devem acrescentar nada à palavra, vocês também não devem diminuir nada dela. Ao contrário, vocês têm que ter muito cuidado, vocês têm que guardar e cumprir tudo quanto está escrito, porque se assim vocês fizerem, se vocês não acrescentarem, se vocês não diminuírem, se vocês não desobedecerem, mas se vocês conhecerem essa palavra, se vocês cumprirem esta palavra, se vocês viverem essa palavra, se vocês dependerem dessa palavra, então as nações ao vosso redor irão dizer exatamente o que ele disse aqui. Olha o que ele diz. No versículo 6, guardai-o, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Ou seja, a vossa vida depende da palavra. As vossas práticas e a vossa maneira de pensar, se for casado com a palavra, saibam que perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Veja que ele está, na verdade, dizendo que cumprir as escrituras sagradas, viver conforme as escrituras sagradas, é um forte testemunho para quem precisa ver. Porque o próprio povo, as nações ao redor, aonde chegasse a história deste povo, eles diriam o seguinte: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Primeiro, o povo iria elogiar o comportamento. Iria elogiar a maneira de vida e viver do povo. Veja como é interessante como as pessoas estão o tempo todo observando sua maneira de viver. Mas outra coisa que também chamaria atenção, pois, versículo 7, que grande nação há
que há deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Olha que coisa interessante. Perceba que Moisés está dizendo, agora acreditem, hebreus, que não existe nenhuma nação que experimenta o que vocês experimentam, que tem o que vocês têm e que vive o que vocês vivem. Eu faço questão de ministrar essa mensagem para que você entenda que não existe nenhuma religião no mundo que tenha o que você tem no cristianismo. Que experimenta o que você experimenta e que saiba o que você sabe. Nenhuma. Não existe nada que exista os mistérios do cristianismo. Não existe nenhum Deus. Qualquer religião no mundo, primeiro, o seu líder está morto, o nosso está vivo. Nenhum venceu a morte, o nosso venceu. Não existe nenhuma religião no mundo que tenha a esperança de que o seu líder, o seu Senhor, o seu cabeça voltará. Nós estamos vivendo o princípio das dores na expectativa do arrebatamento. Então perceba que quando ele diz isso, eu quero levar vocês a alguns feitos de Deus, que de fato são feitos que diferenciou os hebreus de qualquer nação no Velho Testamento. O primeiro feito